pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. É com muita emoção, é com muita alegria que após 4 anos envolvido em Oi BR3, trago para vocês, meus amigos, que tanto estava esperando. Saiu a sentença. O juiz acaba de decretar a sentença da saída da recuperação judicial de Oi BR3. Acabou, galera. Agora é hora de derrubar os vendidos. Pessoal, são 41 páginas da decisão do juiz, da sentença. Eu vou tentar resumir um pouco aqui para vocês. Chega ao fim o mais impactante e relevante processo de recuperação judicial do judiciário brasileiro. É um dos casos mais complexos do mundo jurídico contemporâneo, com capilaridade em todo o território nacional e nos diversos setores da sociedade civil, com reflexos não apenas na jurisdição brasileira, como também na jurisdição estrangeira. Grande demais para quebrar. Falei isso pra galera lá no grupo ontem. Versou-se sobre o pedido de recuperação judicial do gigantesco conglomerado econômico denominado Grupo Oi, composto pela Oi S.A., Sociedade Anônima de Capital Aberto, com sede em principal estabelecimento no estado do Rio de Janeiro, Telemar Norte-Leste, Oi Imóvel, originada da junção das gigantes nacionais do setor de telecomunicações TNL e a Brasil Telecom S.A., essas antes nascidas a partir da privatização da Telebrás em 1998. Um pouco antes do Grupo Oi, em pouco tempo o Grupo Oi se tornou o primeiro provedor de serviços de telecomunicações do Brasil, com presença nacional totalmente integrada em uma só marca, presente em 5.570 municípios brasileiros, atendendo aproximadamente a 70 milhões de clientes. Pessoal, vai quebrar? Vai falir? Como é que fica 70 milhões de clientes? Eu não estou nem levando em consideração os funcionários. Revelou-se como um dos maiores grupos empresariais do país, com relevância em múltiplas áreas da economia e da sociedade como um todo, mediante a prestação de variada gama de serviço público e privado em setores que dependiam dos sistemas de telecomunicações criados e operados pela companhia. Para que se tenha noção do gigantismo do conglomerado, registrou-se que a companhia recolheu somente entre os anos de 2013 a 2016 mais de 30 bilhões aos cofres públicos em tributos. Trata-se de um dos maiores pagadores de impostos do país, de inestimável relevância para a economia nacional. Inestimável relevância para a economia nacional. Entendeu agora, pessoal? Porque eu sempre batia de frente e falava que era grande demais para quebrar? Tá aqui, pessoal. Tava no processo e ninguém queria enxergar. Fazer o quê? Os serviços prestados têm alcance inestimável, bastando considerar que são serviços essenciais que viabilizam a apuração eletrônica dos votos nas eleições municipais e estaduais realizadas no país, visto ser por meio do seu sistema operacional que são transmitidas as informações de 2.238 zonas e 12.969 sessões eleitorais dos tribunais regionais eleitorais de 21 estados da federação. Ah, porque Oi vai falir. Ah, porque não vale a pena investir em Oi. Oi é lixo. Receba! As atividades do Grupo Oi, incluindo os serviços de prestação e as tarifas que cobra, estão sujeitas a uma regulamentação abrangente, notadamente a Lei Federal número 9.247 de 1997, Lei de Telecomunicações, decretos regulamentadores, como aqueles que estabelecem políticas públicas de telecomunicações, o Plano Geral da Outorgas de Serviços de Telecomunicações prestados em regime público e o Plano Geral de Metas de Universalização. A Lei Federal número 12.485 de 2011, Lei do SEAC, e há um quadro regulamentar global para prestação serviços de telecomunicações editado pela Agência Nacional de Telecomunicações de acordo com as políticas públicas do Ministério das Telecomunicações, sob a dependência da prévia outorga concessiva do órgão regulador.
Sobre a sua crise financeira, as recuperandas declinaram na peça vestibular nos idos de 2016, ser fruto da combinação de inúmeros fatores que agravaram a situação das empresas que compõem o grupo, operando-se em 3 momentos específicos na sua trajetória: após a privatização, em 2000, com o financiamento do plano de antecipação de metas; em 2009, com a aquisição da Brasil Telecom e a posterior identificação de determinados passivos relevantes; em 2013, no contexto do processo de expansão internacional do Grupo Oi nos países de língua portuguesa, com a fusão e incorporação da dívida da Portugal Telecom, que tiveram como propósito a transformação do conglomerado em um player nacional e internacional competitivo. Denunciou o grupo, ainda como ponto marcante para aprofundamento da crise, a evolução tecnológica, o que fez cair a procura e o interesse do cliente em possuir linha telefônica fixa, ao contrapasso de ainda existir a necessidade de cumprimento de diversas obrigações previstas na Lei Geral de Telecomunicações, dentre as quais se destacavam as obrigações de universalização do serviço de telecomunicação fixa em todo o vastíssimo território nacional, o que demandava considerável discrepância entre o elevado valor necessário a ser investido para cumprimento da obrigação legal e o decrescente retorno financeiro efetivo. Como passivo total do Grupo Oi, informou o estratosférico valor de 65 bilhões 382 milhões 611 mil R$ 780,34, alçando o patamar do maior passivo em um processo de recuperação judicial da América Latina e um dos maiores do mundo, levando-se em conta que ainda havia uma bilionária dívida intercompany não incluída no valor originário, o que elevaria a dívida a um valor bem superior ao declinado. O inetidismo e subsequente sucesso do processo de recuperação do Grupo Oi marcam a história do judiciário brasileiro de forma indelével e dogmática. A relevância econômica e social do pedido de recuperação judicial do Grupo Oi era evidente, pois englobava mais de 65 mil credores, com um passivo superior a 65 bilhões. Representando a maior recuperação judicial da América Latina em um número de credores, o que fez surgir a necessidade de adequação de procedimentos e prazos processuais que comportam-se a expressividade do número de interessados e a grandiosidade de um processo judicial, que está sendo encerrado com quase 600 mil folhas. Somente o processo principal, o que corresponde a quase 3 mil volumes, caso o processo fosse físico, sem contar as dezenas de milhares de processos incidentais. 65 bilhões de reais de dívida, 140 mil empregos diretos e indiretos, 10 bilhões de impostos anuais, 800 mil ações judiciais espalhadas pelo país, 65 mil credores, 50 mil incidentes processuais, 20 mil mediações com abrangência nacional e internacional. Sob qualquer aspecto, um recorde histórico, impensável e inigualável, executado por OIBR-3. A ação lixo que todo mundo judia. Ela fez um processo desse excelente. Destaco por oportuno o enfrentamento de temas jurídicos e práticos que, até então, não havia sido vislumbrados na doutrina ou na jurisprudência pátria, levando-me a decidir questões que ainda estavam pendentes de regulamentação. Após a decisão inicial da Corte Holandesa que converteu o pedido de suspensão dos pagamentos em falência das sociedades estrangeiras, por entender que as referidas empresas consistiam em veículos financeiros do Grupo Oi no exterior, proferi a decisão de folhas 198.409/198.414, estabelecendo a soberania do processo de recuperação judicial em trâmite no Brasil, considerando que não haverá a homologação da decretação de falência pelo Superior Tribunal de Justiça para que pudesse produzir seus efeitos em território nacional, conforme determina a legislação brasileira.
3 relevantes mediações ganharam destaque: programa de acordo com credores, mediação dos créditos líquidos e mediação dos incidentes processuais. Além das mediações estratégicas destinadas a grandes credores e a resolução de conflitos societários, que contribuíram para a celeridade na tramitação dos mais de 65 mil incidentes processuais, também foram mediados a negociação do plano e seu aditamento e a definição de aspectos voltados à governança corporativa. Com a publicação da lista de credores das recuperandas, folhas 94.723/94.832, contendo 65.127 credores e um passivo no valor total de 65 bilhões, teve início a fase administrativa de verificação de crédito junto ao administrador judicial, que resultou na análise de milhares de pedidos de habilitações e divergência de crédito, além de 58.043 retificações, a exclusão de 30.924 credores e a inclusão de 39.269 novos credores. Pessoal, só para vocês terem uma ideia da grandeza que foi essa recuperação judicial, que a jurisprudência brasileira teve que reaprender, teve que buscar fora novos conhecimentos para tratar desse assunto, pois nunca tinham se deparado com uma situação tão grandiosa como essa. E o detalhe mais crucial, como eu sempre bati na tecla, nunca vi o juiz da recuperação judicial, nenhum administrador da recuperação judicial pontuar uma falha do processo de OIBR-3. Nunca li uma notícia onde vinculava-se que a OIBR-3 falhou na execução do plano ou do aditamento ao plano. Essa sempre foi a raiva dos vendidos. A empresa, de fato, sempre agiu dentro dos trâmites, dentro dos acordos. E isso enfureceu muita gente, né, pessoal? Não dá para manipular certo tipo de coisa, né? E a grandeza dos números e a complexidade do processo recuperacional não pararam por aí. Em razão do volume de habilitações e divergências recebidas diretamente pelo AJ e das milhares de habilitações protocoladas por credores que aguardavam processamento pelo cartório, as quais foram convertidas em administrativas, foi determinada a extensão da fase administrativa, folhas 127.550/127.553. Naquela ocasião, o administrador judicial submeteu para homologação deste juízo sugestões de critérios para a elaboração da lista de credores, considerando os diversos desafios enfrentados nas análises dos créditos, tais como o direito de individualização dos credores bondholders, nas folhas 96.767/96.769, definição acerca do critério de liquidez, folhas 189.130/189.133, e identificação dos advogados titulares e honorários sucumbenciais, folhas 104.876/104.881, dentre outros. O plano de recuperação judicial foi apresentado pelas recuperandas no dia 5 de nove de 2016, às folhas 93.809/94.157. Os credores estrangeiros, bondholders, foram inicialmente representados pelos agentes fiduciários The Bank of New York Mellon e Citicorp, trusts, e após o recolhimento por este juízo recuperacional do direito de petição e individualização do crédito e de voz e voto em AGC, decisão de folhas 96.767/96.769, centenas de credores bondholders vieram aos autos participar individualmente do presente processo de recuperação judicial. Em 8 de nove de 2020 foi instalada a realização da AGC e, por meio da petição folhas 476.327/476.341, o administrador judicial juntou à ata e respectivos laudos que constatam que a grande maioria dos credores aprovou a prorrogação do prazo de supervisão judicial até o dia 30 de 5 de 2022, bem como o aditamento ao PRJ. As folhas 481.886
481.918, em 5/10/2020, homologuei o aditamento ao plano, fixando seu prazo de 12 meses para o encerramento da RJ, passível de prorrogação caso houvesse necessidade para se ultimar os atos indispensáveis à conclusão das alienações de ativos previstas no aditamento ao PRJ. Após manifestações das recuperandas requerendo a prorrogação do prazo de supervisão judicial até março de 2022, deferiu o pedido às folhas 525/670, 525/673, de modo a permitir a finalização dos procedimentos de alienação das UPIs. Dois fundamentos legais para o decreto de encerramento. Ultrapassadas as fases postulatória, deliberativas e de execução, a recuperação judicial adentra no seu momento derradeiro, vale dizer, de verificação do documento de todas as obrigações assumidas no plano e seu aditivo homologados durante o biênio de supervisão legal. Desde já adianto que, diante a supervisão deste juízo do Ministério Público e do Administrador Judicial, as devedoras efetivamente deram cumprimento a todas as obrigações vencidas, como adiante será demonstrado no prazo previsto do capítulo do artigo 61 da Lei 11.101 de 2005, denominado pela doutrina de período de prova, que compreende os 2 anos seguintes ao da concessão de recuperação judicial. Cadê a mídia para falar mal da execução do plano da OIBR-3? Nunca vi. A contagem do referido prazo deve levar em consideração a decisão que homologou o PRJ original e concedeu a recuperação judicial ao Grupo Oi, data de 8/1/2018, pois ainda que tenha ocorrido nova AGC, com a apresentação e a aprovação de aditivo ao plano e, consequentemente, decisão homologatória em 5/10/2020, mantém-se a contagem do biênio a partir da decisão de concessão de recuperação. Essa é a posição fixada em recente procedente proferido pelo STJ. Destarte, o biênio de supervisão judicial teria como marco final de consideração o dia 8/1/2020. No caso, como relatado acima, o período de supervisão foi prorrogado primeiramente as folhas 481.886/481.918 em 5/10/2020 por 12 meses e depois até março de 2022 para a finalização dos procedimentos de alienação das UPIs nos termos da decisão de folhas, de modo que já se encontra há muito decorrido. De outro ponto, muito embora a decisão que concedeu a recuperação judicial ainda não esteja estabilizada, certo é que não há nos autos qualquer informação dando conta do deferimento de efeito ativo a recursos interpostos aos seus termos, o que não obsta este julgamento, conforme assim já decidido por nosso egrégio tribunal. Aqui ele vai trazer das questões materiais e processuais pendentes. As questões antes referidas serão decididas ao seu tempo oportunamente nos termos seguintes: das habilitações e impugnações em curso, dos credores concursais não habilitados até o encerramento, da faculdade conferida ao credor concursal preterido, das execuções fiscais, vigência do ato concertado, dos valores depositados em garantia a créditos concursais. Como informado pelas recuperandas, existe cerca de 1 bilhão em depósitos judiciais dados em garantia ao juízo de execuções, referentes a créditos concursais, especialmente dos denominados casos PECs, que tramitam principalmente no TJRS e TJSC, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depósitos judiciais. Após a homologação judicial do plano, o Grupo Oi poderá efetuar o imediato levantamento do valor integral dos depósitos judiciais que não tenha sido utilizados para pagamentos nas formas previstas neste plano,
Com a homologação judicial do plano, todas as execuções e outras medidas judiciais em curso contra o Grupo Oi, relativas aos créditos concursais, serão extintas e as penhoras e constrições judiciais liberadas, sendo igualmente liberadas em favor do Grupo Oi o saldo de depósitos judiciais que não tenha sido empregados no pagamento de credores nos termos da cláusula 4.1.2 e 4.3.2 acima. Por essa razão, determinei naquela oportunidade a expedição de aviso aos tribunais em que tramitam as ações PECs para que os valores depositados nas execuções referentes a créditos concursais fossem levantados em favor das recuperandas. Considerando a existência de milhares de depósitos judiciais realizados nas ações PECs e outros créditos pendentes de levantamento pelas recuperandas, ao final desta decisão, determinarei a expedição de ofício aos tribunais do país, com transcrição deste item da decisão para que seja comunicado o encerramento do processo de recuperação judicial do Grupo Oi e reiterada a autorização para a expedição de alvarás de levantamento dos valores em favor do Grupo Oi. Pessoal, se prepara que o próximo balanço vem dinheiro na conta. Claro, a gente tem que ver se daqueles 1 bi, o que é que foi utilizado, o que é que está sobrando, né? Dos créditos extras concursais, a inovadora iniciativa produziu os resultados esperados na medida em que 98% do volumoso passivo extraconcursal encaminhado à serventia está hoje quitado. Coisa linda. Posteriormente, alterei o procedimento para a quitação dos créditos extras concursais, conforme decisão de folhas, eu não vou mencionar as folhas, e dispensado a expedição de ofício ao juízo recuperacional, comunicando a obrigação de pagamento do crédito. Da atuação do AJ após o encerramento da RJ. No início dessa recuperação judicial, o Grupo Oi informou a existência de 800 mil ações judiciais em curso referentes a créditos de natureza diversas, o que ensejou a distribuição de dezenas de milhares de incidentes processuais perante esta serventia. Em que pese o trabalho exaustivo dos servidores do cartório e da administração judicial na adoção de providências visando o encerramento dos incidentes processuais, ainda restam mais de 20 mil habilitações e impugnações de crédito pendentes de julgamento, notadamente em razão dos incidentes suspensivos e submetidos à mediação e que, ao final, não resultaram em acordo, sendo necessário o prosseguimento do feito. O administrador judicial, ao longo do processo, desempenhou com denodo seu trabalho, pautando sua atuação muito além dos deveres previstos no artigo 22 da Lei 11.101 de 2005, auxiliando esta serventia sempre que solicitado, inclusive com a organização de milhares de ofícios recebidos por este juízo, elaboração de relatórios internos para a melhor condução do processo, disponibilização de equipe multidisciplinar qualificada para a prática de diligências que se fizeram necessárias no curso desta magnânima recuperação. Inclusive, em seu parecer de folhas 574, vamos pular essas folhas. O Ministério Público destaca a excelência do trabalho desenvolvido pelo ilustre administrador judicial ao longo deste volumoso e complexo processo de recuperação judicial, no qual não apenas cumpriu com louvor as atribuições previstas no artigo 22 da Lei 11.111 de 2005, como também se destacou em outras tantas tarefas atípicas da sua função, a fim de atender às necessidades e peculiaridades do que pode ser considerado o maior processo de recuperação judicial do país em complexidade de valores. Tá vendo aqui, pessoal? Sempre pontuando a complexidade dessa RJ. Note-se que nem mesmo as 37.273 habilitações e impugnações julgadas ao longo do processo foram suficientes para findar a demanda de procedimentos distribuídos até a presente data, cuja média contínua agirá em torno de 1.000 novos efeitos mensais. Certo de que há ainda cerca de 20 mil habilitações para serem finalizadas, foi definida uma data de corte,
de modo que se pudesse ter ao menos a consolidação de um quadro de credores, ainda que parcial, porém que já expressasse mais de 95% de todos os créditos apresentados para análise, posto que já julgados. Do relatório circunstanciado, em sua conclusão, o administrador judicial finalizou asseverando que, pelo acompanhamento realizado por este administrador judicial, constatado por meio dos relatórios mensais de atividades regularmente apresentados em confrontação com as obrigações assumidas pelas recuperandas em seu plano de recuperação judicial e aditamento ao plano, conclui-se que as recuperandas cumpriram as obrigações vencidas no curso da fiscalização, conforme detalhados na tabela do capítulo 5 deste relatório circunstanciado. Das considerações finais, não há como deixar de mencionar a histórica amortização da dívida com credores, notadamente o BNDES, a principal empresa do governo federal para financiamento de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira. O BNDES recebeu nada menos do que 4,3 bilhões como pagamento de seu crédito recorde no cenário das recuperações nacionais. Encerra-se o processo com a certeza de ter cumprido a missão constitucional de prestar a jurisdição com responsabilidade, de prestigiar o princípio da perseverança da empresa, de resguardar o inegociável interesse público, de garantir o respeito à decisão da maioria dos credores, de fomentar a atividade econômica nacional pelo incentivo às melhores práticas empresariais. Dispositivo. Ante todo exposto, declaro como cumpridas todas as obrigações assumidas junto ao plano de recuperação judicial homologado dentro do biênio da supervisão judicial, que se findou em 8 de 1 de 2020, de acordo com o artigo 61 da Lei 11.101 de 2005, e decreto o encerramento da recuperação judicial das sociedades empresariais Oi S.A. Já podemos correr pro abraço, já podemos gritar. Acabou! Cumpra-se! Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2022. Fernando Viana, juiz titular da 7ª Vara Empresarial. Acabou, galera! Tá fora da recuperação judicial. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Curte, comente e compartilha. Ajuda o nosso canal a crescer. Enfim, sentença de encerramento da recuperação judicial do Grupo Oi. Acabou!